Pode comemorar. Torcedor vascaíno. A terça-feira começou com notícia daquelas que aquecem o coração. A venda da SAF do Vasco da Gama está mais perto de se concretizar e isso representa uma virada de chave gigante para o clube. E se de um lado o torcedor já começa a sonhar com novos rumos, do outro a preocupação também bate forte com a possibilidade de o goleiro Léo Jardim não entrar em campo amanhã por causa de uma lesão na costela. Agora, sinceramente, se já é revoltante perder um dos principais jogadores do elenco por lesão, o que dizer da arbitragem brasileira? O árbitro Flávio Rodrigues de Souza teve a coragem de expulsar Léo Jardim alegando ser a mesmo com o goleiro nitidamente lesionado. Uma decisão completamente sem noção que fere não só o Vasco mas a lógica do futebol. E aí a pergunta que não quer calar: o que a Confederação Brasileira de Futebol vai fazer a respeito? Mas segura aí, porque amanhã do vascaíno não para e as informações estão fervendo. O clima é de movimentação intensa em São Januário, com bastidores agitados, reuniões importantes e, claro, expectativa altíssima para o futuro da equipe. E a gente começa essa edição do Acorda Vascão falando de dois jogadores da base que estão dando o que falar: JP e Cauã Barros. O JP, cria de São Januário, está emprestado ao Avaí desde o início do ano e vem brilhando na Série B. Na última partida simplesmente destruiu. Participou diretamente de 3 dos 5 gols da goleada por 5-0 sobre o adversário. Ele marcou o primeiro, deu uma assistência e ainda sofreu o pênalti que resultou em outro gol. É o tipo de atuação que não se vê todo dia, ainda mais vindo de um jovem que até pouco tempo estava no sub-20 vascaíno. E aí fica a pergunta inevitável: como é que um jogador desse nível não está no elenco principal do Vasco? O torcedor se questiona, e com razão. O JP tem contrato com o Vasco até 2027, mas está emprestado ao clube catarinense com opção de compra. Só que tem um detalhe importante nesse contrato: o Vasco fez valer seus interesses e não deixou brecha para ser surpreendido. Mesmo com cláusula de compra, o Avaí só poderá adquirir o jogador caso o próprio JP queira ficar, e ainda assim o Vasco precisa provar. Se aparecer proposta melhor de outro clube, o Cruz Maltino tem o direito de recusar a venda ao Avaí. Então, ao que tudo indica, o clube aprendeu com os erros do passado e está tratando seus ativos com mais seriedade. Mas não dá para esconder o sentimento do torcedor que vê um talento desse jogando longe de São Januário enquanto o time sofre com carência no meio-campo. E se o JP ainda não volta agora, quem pode estar de malas prontas para retornar é Cauã Barros. Também revelado pelo Vasco, o volante está emprestado ao América Mineiro e vem sendo um dos destaques da equipe mineira, mesmo com o clube atravessando uma campanha fraca na Série B. A bola que o garoto vem jogando chamou a atenção até do Cruzeiro, que tentou a contratação com 2 propostas oficiais, a última delas na casa dos R$ 25 milhões por 75% dos direitos econômicos do jogador. Ambas as propostas foram recusadas pela diretoria do Vasco, que entende que o valor não condiz com o potencial técnico e financeiro do atleta. Diante desse cenário, o nome de Cauã Barros voltou a ganhar força internamente. E agora, com informações de bastidor confirmadas, a diretoria vascaína entrou em contato com o América Mineiro para tentar antecipar o retorno do jogador. A negociação, porém, não é tão simples quanto parece. Existe uma cláusula no contrato de empréstimo que exige o pagamento de uma multa rescisória para que Cauã volte antes do prazo. Essa multa gira em torno de R$ 500 mil, valor proporcional ao tempo restante do contrato de empréstimo. Ou seja, o Vasco teria que desembolsar uma grana para ter de volta um jogador que já é seu. Surreal, com certeza. Mas é o que está no papel. E não é só isso. Para que o retorno se concretize, também é necessário que o próprio Cauã queira voltar. Não basta apenas o Vasco pagar a multa e querer o jogador de volta. Ele precisa topar a volta, e nesse momento, junto com seus empresários, já deixou claro que quer a renovação do contrato e um reajuste salarial como condição para aceitar o retorno imediato. O contrato atual vai até o fim do ano que vem e a ideia da diretoria é ampliar esse vínculo e valorizar o atleta como ele merece. As conversas estão em andamento e a expectativa é positiva. Se tudo der certo, Fernando Diniz pode ganhar um reforço de qualidade vindo da própria base, com características que hoje fazem falta no meio-campo do Vasco. Agora vamos falar de um absurdo que parece mentira, mas infelizmente é verdade. O goleiro Léo Jardim foi expulso na última partida por suposta ser a mesmo estando lesionado. O exame feito depois do jogo revelou uma contusão grave na costela com hematomas musculares profundos.
A lesão foi confirmada por ressonância magnética e pode tirar o camisa 1 do jogo decisivo contra o CSA válido pela Copa do Brasil. E o mais inacreditável disso tudo é saber que a comissão de arbitragem da CBF se reuniu para analisar a atuação do árbitro Flávio Rodrigues de Souza e decidiu que ele agiu corretamente. 3 ex-árbitros votaram a favor dele, 2 votaram contra e outros 2 se abstiveram. Resultado: nenhuma punição para um erro grotesco que expôs um jogador lesionado e prejudicou diretamente o Vasco. É revoltante. E não só para o torcedor vascaíno, mas para qualquer amante do futebol. A expulsão de um atleta machucado não é apenas um erro de interpretação, é falta de sensibilidade, de empatia e principalmente de profissionalismo. O árbitro proibiu o atendimento a um goleiro claramente com dor, colocou a integridade física do jogador em risco e comprometeu o andamento justo da partida. E aí a CBF simplesmente passa pano, finge que tá tudo certo e segue o jogo como se nada tivesse acontecido. Um completo desrespeito à instituição Vasco da Gama e ao futebol como um todo. E enquanto isso, Léo Jardim vira dúvida para um confronto importante que pode decidir os rumos do clube na temporada. Como se não bastasse tudo isso, os bastidores da Colina estão pegando fogo com uma movimentação nos bastidores que pode mudar os rumos do futuro vascaíno. O presidente Pedrinho se encontrou com o CEO do Banco Genial Investimentos, Rodolfo Richard, em uma reunião que teve como principal objetivo discutir a venda da SAF Cruz Maltina. A imagem do encontro foi postada nas redes sociais do próprio executivo e, segundo informações confirmadas, a Genial pode assumir o papel de assessora ou intermediária no processo de negociação da SAF. A ideia é simples: encontrar novos investidores e estruturar melhor essa possível mudança de gestão, buscando um modelo mais sustentável e ambicioso para o futuro do clube. O Vasco já havia contratado a empresa G5 Partners para ir ao mercado em busca de interessados, mas agora quer reforçar esse processo com a parceria da Genial, que tem base em São Paulo e atua fortemente no mercado financeiro. A aproximação mostra que a venda da SAF está mesmo em pauta e que a diretoria trabalha nos bastidores para garantir que esse processo seja conduzido com segurança e transparência. O torcedor começa a enxergar uma luz no fim do túnel, ainda que com cautela. Depois de tantos erros cometidos, agora parece que o Vasco está cercando melhor o processo, buscando nomes experientes para conduzir uma negociação que pode ser decisiva para o futuro do futebol vascaíno. E em meio a tudo isso, o que mais impressiona é como o torcedor tem sido testado. O Vasco, mesmo com tantos talentos revelados em casa, vive dificuldades dentro de campo, sofre com decisões bizarras da arbitragem e ainda precisa lutar nos bastidores para recuperar a própria credibilidade. A cada notícia boa parece que vem uma bomba logo depois. Mas uma coisa é certa: com talento vindo da base, com gestão mais firme e com a força dessa torcida apaixonada, o Vasco pode sim encontrar um novo rumo. A torcida merece isso. O clube precisa disso. E ao que tudo indica, os primeiros passos estão sendo dados. Mas o torcedor vascaíno sabe muito bem que não dá para baixar a guarda, porque cada passo dado em direção à reconstrução do clube vem acompanhado de algum obstáculo no caminho. A situação do goleiro Léo Jardim é o retrato fiel disso. Um dos principais nomes do elenco, referência na posição titular, incontestável e peça-chave nas poucas boas atuações defensivas que o time teve nos últimos meses, agora pode virar desfalque por um motivo que beira o inacreditável. Ele já vinha sentindo dores durante a última partida, o desconforto era visível e ainda assim o árbitro da partida não só ignorou a condição física do atleta, como resolveu expulsá-lo, alegando ser como se o jogador estivesse fazendo cênica para atrasar o jogo. E aí a gente vê como a arbitragem brasileira segue sem critério, sem preparo e principalmente sem responsabilidade. Por que não se trata apenas de um erro técnico? A expulsão de Léo Jardim representa uma sequência de decisões que interferem diretamente no andamento da temporada vascaína. Com o exame confirmando lesão na junção costocondral do último arco costal esquerdo e hematomas musculares com mais de 3 centímetros, fica evidente que o goleiro estava impossibilitado de continuar em campo. E ao ser expulso, não só ficou impedido de ajudar a equipe, como agora corre o risco de perder um jogo decisivo na Copa do Brasil. O que poderia ter sido resolvido com um atendimento médico simples virou um problema grave técnico e emocional dentro de um elenco já pressionado e desgastado. E o pior é ver que a comissão de arbitragem da CBF simplesmente lavou as mãos. 3 votos favoráveis ao árbitro, 2 contrários e 2 que se abstiveram.
Uma votação que deveria zelar pela integridade do esporte acabou servindo como escudo para um erro absurdo. Agora pensa só, o Vasco vai a campo contra o CSA precisando da vitória com um goleiro lesionado, outro suspenso e uma atmosfera de desconfiança total. A escalação ainda é uma incógnita. Felipe Coutinho, por exemplo, que também vinha no departamento médico, pode até estar apto para o confronto, mas sua condição física ainda é dúvida. Ou seja, o time entra em campo sob um clima de instabilidade em um jogo que deveria ser um trampolim para avançar de fase e ganhar moral na temporada. A torcida faz sua parte, apoia, comparece, mas até quando vai ter que conviver com esses fatores externos atrapalhando o desempenho do time? Mais uma vez a pergunta fica no ar: o que a CBF vai fazer? Porque ignorar um erro tão grotesco é assumir publicamente que quando se trata do Vasco vale tudo. Enquanto isso, no campo das boas notícias, a possível volta de Cauã Barros começa a ganhar contornos mais otimistas. A diretoria, depois de muita hesitação, resolveu agir. O contato com o América Mineiro já foi feito e agora as conversas giram em torno dos termos para antecipar esse retorno. A multa rescisória, que gira em torno de R$500 mil, ainda é um empecilho, mas a diretoria entende que o investimento pode valer a pena. Cauã é um jogador que já demonstrou qualidade, tem boa leitura tática, chega bem ao ataque e pode oferecer ao time exatamente aquilo que tem faltado: consistência no meio-campo. Ainda mais agora com um elenco enxuto e muitas dúvidas sobre o desempenho de algumas peças, ter de volta um volante jovem da base e com fome de mostrar serviço pode ser o diferencial para o segundo semestre. O que pega mesmo é que o retorno só será viável se houver renovação contratual. E não apenas isso. O jogador, junto com seus representantes, quer uma valorização financeira. E sinceramente está no direito dele. O mercado está atento, o Cruzeiro já fez 2 propostas e a valorização dele é uma consequência natural do bom desempenho. Se o Vasco quer contar com a prata da casa, precisa agir como um clube grande e segurar seus talentos. Não dá mais para ver jogador da base se destacar fora e só voltar quando já virou alvo de outros clubes. A valorização tem que começar dentro de casa, com planejamento, com estrutura, com visão de futuro. E nesse ponto, pelo menos agora, parece que o clube está mais atento. Se a renovação sair, se a multa for paga e o atleta quiser mesmo retornar, Fernando Diniz pode receber uma peça muito valiosa para reorganizar o meio-campo e dar mais competitividade ao elenco. E falando em competitividade, quem também voltou a ser tema nas discussões internas é o próprio JP. A atuação dele pelo Avaí na última rodada mexeu com os bastidores. Foram 3 participações diretas em 5 gols e uma presença em campo que demonstra evolução técnica, maturidade tática e principalmente personalidade. É o tipo de jogador que não se esconde. Ele pede a bola, participa da construção, infiltra, finaliza e ainda ajuda na recomposição. Tudo isso em uma equipe que ainda luta para se firmar no G4 da Série B. Ou seja, o ambiente não é fácil e mesmo assim ele está conseguindo se destacar. E o torcedor olha para isso e se pergunta como é que o Vasco não enxergou esse potencial antes, como é que não foi possível abrir espaço para ele no elenco principal. A questão é que, embora o contrato com o Avaí preveja uma opção de compra, o Vasco se resguardou juridicamente, colocou cláusulas que dificultam a perda do jogador sem o seu aval. O JP só será vendido ao Avaí se ele quiser permanecer e se o Vasco também concordar. Caso contrário, o clube pode reabsorvê-lo, reintegrá-lo e até analisar outras propostas caso surjam. E depois da exibição de gala na última rodada, pode apostar outras propostas vão surgir. O que não pode acontecer é o Vasco mais uma vez perder o time. O clube precisa tomar a dianteira nessas decisões e mostrar que, além de formar bons jogadores, sabe retê-los. Porque manter o talento é tão importante quanto revelá-lo. E aí entra um ponto que vale destacar: a base do Vasco é forte. Sempre foi. Mesmo nos piores momentos da história recente, o clube revelou nomes importantes. O problema é que esses nomes quase sempre estouram em outros times. JP, Cauã Barros, Marlon Gomes, Paulinho, Douglas Luiz, todos saíram muito cedo ou não foram devidamente aproveitados. E isso é um ciclo que precisa acabar. O Vasco não pode ser apenas um clube formador. Precisa ser também um clube finalizador. Tem que formar, lapidar e usar. Só assim vai conseguir competir de igual para igual com as grandes forças do futebol brasileiro. A esperança é que com essa nova gestão as decisões passem a refletir melhor esse objetivo.
E aí, enquanto se discute quem pode chegar, quem pode voltar e quem pode ser vendido nos bastidores, um movimento ainda mais importante se desenha: a venda da SAF. A reunião entre o presidente Pedrinho e o CEO do Banco Genial Investimentos pode ter sido o primeiro passo de uma nova etapa na história do Vasco. O encontro não foi casual. Foi estratégico. A ideia é envolver a Genial como parceira no processo de venda da SAF, atuando como intermediária ou até como assessora financeira nas negociações. O banco tem expertise e presença no mercado e pode ajudar o clube a atrair investidores sérios com projetos de longo prazo e capacidade de gestão. O Vasco já tinha dado esse primeiro passo com a contratação da G5 Partners, que ficou encarregada de ir ao mercado em busca de possíveis compradores. Agora, com a Genial na jogada, o clube sinaliza que quer mais do que apenas vender. Quer vender bem. Quer ter controle do processo. Quer garantir que o novo parceiro tenha condições de cumprir o que promete. E isso é fundamental. Porque o que não pode acontecer é repetir os erros do passado. A primeira tentativa de SAF naufragou justamente por falta de transparência, por promessas não cumpridas e por uma gestão distante da realidade do clube. Agora parece que o Vasco aprendeu. A presença do próprio CEO da Genial nas redes sociais postando a foto com o presidente do Vasco mostra que há interesse mútuo, disposição para conversar e transparência no processo. A movimentação nos bastidores é grande, mas o torcedor quer ver resultado. Quer saber quem vai comprar, quais são os planos, o que muda com a nova gestão. E principalmente quer ser ouvido. Porque o clube pode mudar de dono, de modelo de gestão, mas jamais pode perder a identidade. A alma vascaína precisa estar presente em cada decisão. A arquibancada tem que seguir sendo respeitada. Porque o que sustenta o Vasco em meio a tantos altos e baixos é essa torcida apaixonada que nunca abandona mesmo quando o cenário é o mais adverso possível. E não tem como negar, a SAF é o assunto que mais divide opiniões entre os torcedores. Tem quem veja como salvação, como única alternativa para modernizar o clube, equilibrar as finanças e voltar a disputar títulos. E tem quem desconfie com medo de que o Vasco perca o controle sobre sua história, que vire apenas mais um ativo no portfólio de um fundo estrangeiro. Os dois lados têm argumentos. O que vai definir o futuro é a forma como esse processo será conduzido. Se for com seriedade, com clareza e com envolvimento da comunidade vascaína, a SAF pode sim representar um novo começo. Mas se for mais uma venda às escuras feita por conveniência, aí o risco de repetir os erros do passado é grande demais. Por isso o papel do presidente Pedrinho nesse momento é crucial. Ele precisa liderar esse processo com firmeza, com responsabilidade e, acima de tudo, com transparência. As reuniões com empresas como a Genial mostram disposição, mas agora é hora de apresentar um plano claro com metas, prazos e garantias. O Vasco precisa saber para onde está indo. O torcedor precisa entender o que está em jogo. E mais do que isso, precisa ser respeitado. Porque se tem uma coisa que essa torcida já provou é que ela não foge à luta. Mas ela merece saber por que está lutando. E no meio de toda essa movimentação entre bastidores, negociações e lesões, o Vasco segue sua rotina. O time vai a campo, a base continua formando talentos, a diretoria se mexe e a torcida segue firme. É um momento delicado, mas também cheio de possibilidades. Se o clube conseguir conduzir bem essa fase, pode sair mais forte do que entrou. E aí, quem sabe, o Vasco da Gama reencontre o caminho da grandeza que a sua história tanto exige. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Os bastidores do futebol carioca voltaram a ferver nos últimos dias, e o nome da vez é Pedro. O atacante, peça importante do elenco rubro-negro nas últimas temporadas, estaria protagonizando uma reviravolta que poucos imaginariam, uma possível ida para o arquirrival Vasco da Gama. Segundo fontes próximas ao ambiente da Gávea, o jogador teria se desentendido com membros da diretoria flamenguista, o que teria motivado sua saída do clube. A especulação, ainda sem confirmação oficial, já domina as rodas de conversa entre torcedores e profissionais do meio esportivo. O desentendimento com a cúpula do Flamengo teria acontecido nas últimas semanas, durante discussões internas sobre planejamento, utilização do jogador e, principalmente, questões relacionadas à gestão de elenco e valorização profissional.
Pedro, que já havia demonstrado insatisfação em outras ocasiões, teria chegado ao seu limite. A ausência em algumas atividades do clube e o silêncio nas redes sociais apenas aumentaram a sensação de que algo não vai bem nos bastidores rubro-negros. Diante desse cenário, o que parecia improvável começa a ser cogitado com cada vez mais força: Pedro no Vasco. O clube de São Januário, que busca reforços de peso para a sequência da temporada, estaria disposto a aproveitar o momento conturbado do rival para tentar um movimento ousado. Pessoas ligadas à diretoria vascaína estariam sondando a situação do jogador e já vislumbram a possibilidade de uma negociação, mesmo que complexa. Se concretizada, a transferência seria uma das mais impactantes dos últimos anos no futebol carioca. Pedro, criado no Fluminense, consagrado no Flamengo, e agora cogitado no Vasco, seria protagonista de uma trajetória rara no cenário atual. A torcida vascaína, por sua vez, já se divide entre o entusiasmo com a possibilidade de contar com um atacante de alto nível e a cautela diante de um rumor que ainda carece de confirmação. No entanto, como costuma acontecer no futebol brasileiro, onde a linha entre o improvável e o possível é tênue, o nome de Pedro continuará rondando São Januário enquanto o silêncio oficial prevalecer. Seria apenas fumaça ou há fogo nos bastidores? A resposta, por enquanto, segue guardada nos corredores dos dois gigantes cariocas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.